Boa tarde, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no lar de todos vocês, os protegendo, os guardando e os livrando de todo o mal. Amém? Meus irmãos, vou dar continuidade a mais uma leitura, do qual o tópico, a leitura está sendo tirada do livro de Apocalipse, Revelações de Esperança. O assunto que estamos falando hoje é o livro sobrevivente. Para quem vem acompanhando as leituras, os meus vídeos, cada vídeo eu faço uma prévia, um pouco sobre a leitura do tópico mencionado. Então hoje eu vou estar dando continuidade a esta leitura. Eu já estou aqui de posse da minha Bíblia para melhor me instruir e tirar o meu conhecimento. Amém? Então vamos iniciar a leitura. Qual é o resultado do conflito após o período de perseguições entre a besta que sobe do abismo e as duas testemunhas? No livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 7, vai nos explicar sobre isso. Qual é o resultado do conflito após o período de perseguições entre a besta que sobe do abismo e as duas testemunhas? No livro de Apocalipse, nos fala assim, E quando tiverem terminado seu testemunho, a fera que ascende do abismo far-lhes-á guerra, e os vencerá e os matará. Então, qual é o resultado do conflito, As duas testemunhas serão vencidas e mortas. A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás. Em Apocalipse 20, versículo 1 e 3, nos diz assim, E ouvi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E ele se apoderou do dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo e fechou e selou este sobre ele, para que não mais desencaminhasse as nações, até que tivessem terminado os 1000 anos. Depois dessas coisas terá de ser solto por um tempo. É o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3. E também simboliza os reinos do mundo que estão sob seu controle. Em Apocalipse 11, versículo 8, há referência a Sodoma e Egito. Sodoma é um símbolo de degradação moral. Ezequiel 16, 46 ao 55. Já o Egito era conhecido por negar a existência de Deus verdadeiro e por desafiar os mandamentos dele, aqui relata em Ezequiel 5, capítulo 5, versículo 2. Próximo ao fim dos 1260 anos de perseguição, as testemunhas de Deus sofrem um golpe fatal em um país conhecido tanto pela libertinagem quanto pelo ateísmo. Então, voltando um pouquinho à leitura, meus irmãos, vamos ver aqui
a referência em que Apocalipse, capítulo 11, versículo 8, nos fala, como diz aqui em leitura, ó, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 8, há referência a Sodoma e Egito. Vamos ver essa referência que a Bíblia nos diz. E os seus cadáveres jazerão na rua larga da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma, e Egito, onde também o seu Senhor foi pregado numa estaca. E aqui também nos diz assim, ó: Sodoma é símbolo de degradação moral. Vamos ver no livro de Ezequiel o que nos fala sobre essa passagem. Ezequiel, capítulo 16, versículo 46 ao 55. 46 ao 55. Que nos fala assim: E tua irmã mais velha é a própria Samaria, com as suas aldeias dependentes, que mora à tua esquerda, e tua irmã moça do que tu, que mora à tua direita, é Sodoma, com as suas aldeias dependentes. E não andaste nos seus caminhos, nem fizeste segundo as suas coisas detestáveis. Em pouco tempo começaste a agir ainda mais ruinosamente do que elas em todos os seus caminhos. Assim como vivo é a pronunciação do soberano Senhor Jeová: Sodoma, tua irmã, ela com suas aldeias dependentes, não fez segundo o que tu fizeste. Tu e as tuas aldeias dependentes, eis que este é o que mostrou ser o erro de Sodoma. Tua irmã, orgulho, fartura de pão e despreocupação do sossego foram as coisas que vieram a ser dela. E das suas aldeias dependentes, ela não fortaleceu a mão do atribulado e do pobre. E elas continuaram a ser soberbas e a praticar uma coisa detestável diante de mim. E eu finalmente as removi, assim como vi ser conveniente. E quanto a Samaria, ela não cometeu nem a metade dos teus pecados, mas tu continuaste a fazer abundar as tuas coisas detestáveis, mais do que elas, de modo que fizesses as tuas irmãs parecer justas, por causa de todas as tuas coisas detestáveis que praticaste. Também tu carrega a tua humilhação, ao teres de argumentar a favor de tuas irmãs, em vista dos teus pecados, nos quais agiste de modo mais detestável do que elas agiram. Elas são mais justas do que tu, e também tu envergonha-te e carrega a sua humilhação, por fazeres a tua irmã parecer justas. Eu vou recolher os seus cativos, os cativos de Sodoma e da sua aldeia dependente, e os cativos de Samaria e das suas aldeias dependentes. Vou recolher também os teus cativos do seu meio, para que carregues a tua humilhação, e terá de sentir-lhe humilhada, em vista de tudo o que fizeste, sendo que tu as consolastes, e as suas próprias irmãs, Sodoma e suas aldeias dependentes, retornarão ao seu estado anterior. E Samaria e sua aldeia dependentes retornarão ao seu estado anterior. E tu mesma e tuas aldeias dependentes retornarás ao vosso estado anterior. Então você vê essa leitura que aqui eu passei, nos mostra, né,
a degradação moral. A degradação moral que Sodoma era símbolo. Você vê que ela fazia as coisas tudo ao contrário das leis divinas e ainda induzia de qualquer forma as suas irmãs, que seriam as cidades vizinhas, a cometer também o mesmo ato, só que as suas irmãs não cometiam tantos atos assim como Sodoma, não é verdade? E outra passagem que nos diz aqui, ó, já o Egito era conhecido por negar a existência do Deus verdadeiro e por desafiar os mandamentos. Está no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Vamos ver o que Êxodo nos diz. Então vocês vê, meus irmãos, Sodoma, ela pagou um alto preço por tudo que ela praticou. Pagou um alto preço. Por isso que a Bíblia nos mostra e nos diz que todos aqueles que comecem atos imorais às leis de Deus, eles serão punidos, eles serão julgados. Por isso que devemos tomar cuidado com o que, como aqui diz na leitura, né? Eles usam a informação de vizinhos, né? Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos vizinhos, quem está próximo de nós, quem está ao nosso redor, de alguma forma cometendo toda a iniquidade, toda pecamidade, né? Pecanimidade, que é o pecado. Então nós devemos nos atentar e tomar cuidado para que também não venhamos a sermos cúmplices da pecamidade das pessoas. Devemos nos atentar e tomar cuidado para que não tornemos iníquos como as pessoas que estão ao nosso redor, que estão próximos de nós. Por isso que eu sempre aconselho a leitura da Bíblia, o estudo de livros, do conhecimento, para que nós venhamos a ter sabedoria para nos distanciarmos do que não é bom, do que não é bem-vindo aos olhos de Jeová. Amém? Então vamos ver lá no livro de Êxodo, né? Capítulo 5, versículo 2, o que nos falam. Mas Faraó disse: quem é Jeová, que eu deva obedecer a sua voz para mandar Israel embora? Não conheço Jeová, e ainda mais não vou mandar Israel embora. Então, como diz aqui na leitura, o Egito era conhecido por negar a existência do Deus verdadeiro. Por isso que na Bíblia fala quantas pragas o Egito passou, né? Quantas pragas Faraó passou para que viesse a libertar os escravos, né? Então nós nunca devemos, colocar o Senhor à prova. Nunca devemos, de forma alguma, duvidar do poder de Cristo. Nunca. Devemos, sim, ajoelhar e pedir misericórdia ao Senhor Jesus Cristo pelas nossas transgressões, pelas nossas falhas, que com certeza todos nós cometemos, todos os dias, todos os momentos. Por isso que devemos manter a nossa vida constante em oração, em pedindo o perdão, em pedindo a misericórdia e pedindo a correção para nós. Porque senão, meus irmãos, de nada vale vivermos sobre o pecado, vivermos sobre os erros e não procurarmos nos redimirmos e corrigi-los.
e corrigi-los. Não é verdade? E continuando a leitura, por quanto tempo as duas testemunhas permaneceriam sem vida? Voltando lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 11 e 12 na Bíblia, vai nos dizer por quanto tempo as duas testemunhas permaneceriam sem vida. E a Bíblia nos diz assim, ó. E depois dos 3 dias e meio, entrou neles espírito de vida da parte de Deus, e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que observavam. E ouviram uma voz alta dizer-lhes: desde o céu, sube para cá. E subiram para o céu numa nuvem, e os seus inimigos os observavam. Então, por quanto tempo essas duas testemunhas permaneceram sem vida, que foram as testemunhas eliminadas por Satanás, né? Conforme nós lemos aqui na leitura anterior. Então, foram por 3 dias e meio. Depois elas lhes foram concedidas o Espírito da vida e elas foram arrebatadas para os céus. Amém? A Bíblia sempre desmascara Satanás. E ele, por sua vez, procura silenciar o testemunho bíblico. Às vezes, ele oculta ou desvirtua a verdade. Em outras ocasiões, tenta destruí-la. Dentro do contexto profético, os 3 dias e meio equivalem a 3 anos e meio. Porque no mundo espiritual, meus irmãos, um dia no mundo espiritual equivale a 1 ano aqui na Terra. Mas vamos ver o que Ezequiel, o que lá no livro de Ezequiel, no capítulo 4, versículo 7, nos passa sobre esse assunto. Ezequiel, capítulo 4, versículo 7, nos diz assim, ó. E firmarás a tua face para o sítio de Jerusalém, com o teu braço desnudo, e tens de profetizar contra ela. E continuando a leitura, em Números, capítulo 14, versículo 34, nos fala assim, ó. Segundo o número dos dias em que espiaste o país, 40 dias, um dia por ano, respondereis pelos vossos erros, por 40 anos, pois tereis de saber o que significa eu estar alheado. Então, como eu disse para vocês, no plano espiritual, um dia lá representa 1 ano aqui na Terra, tá bom? Essa profecia se cumpriu de modo precioso na história da França, o centro ideológico do mundo na época. Os 3 anos e meio apontam para o reinado de terror na Revolução Francesa. Por esse período Esse período começou em 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou a não existência de Deus. O decreto durou até 17 de junho de 1797, quando foi anulado e se permitiu a prática da religião outra vez. Durante esse período, Bíblias foram queimadas, as igrejas foram fechadas. Também se decidiu que a semana passaria a ter 10 dias. Você vê que mudança trágica, né? Pois o nosso Senhor, Ele fez o mundo
em 6 dias. No 7º dia, ele descansou. Então, eles mudaram tanto as coisas naquela época que a semana deles tinham 10 dias. Olha que abuso em querer passar por cima do poder, por cima da criação do nosso Senhor Jeová. E continuando a leitura, assim o sábado, dia de descanso, foi abonado e seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para orgia e blasfêmia. Em Êxodo, tem uma passagem aqui que nos diz, deixa eu só colocar no livro aqui. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11, que nos diz assim, ó. Lembrando o dia de sábado para o manteres sagrado, deves prestar serviço e tente fazer toda a sua obra por 6 dias. Mas o 7º dia é um sábado para Jeová, teu Deus. Não deves fazer nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem teu residente forasteiro, que está dentro dos teus portões. Pois em 6 dias fez Jeová os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e no 7º dia passou a descansar. É por isso que Jeová abençoou o dia de sábado e passou a fazê-lo sagrado. Então você vê que isso, naquele ano de 1793 a 1797, tentaram fazer esta mudança. E continuando a leitura, o período durou 3 anos e meio, exatamente como a profecia havia predito. Então, meus irmãos, vou finalizando a leitura hoje por aqui. Então, hoje tivemos um pouquinho do estudo aí nos mostrando das forças, das situações que o inimigo, que Satanás, tentou colocar aí na terra. Você vê que em 3 anos e meio, quantas coisas ele veio causar, quantas coisas, né? E para nós termos ciência de que a Bíblia sempre desmascara Satanás, nesta pequena leitura que aqui foi feita, nos mostra que por mais que Satanás tente desviar a conduta das pessoas, por mais que Satanás tente manipular as pessoas, ele não obtém vitória. Cedo ou tarde, a justiça do Senhor, ela prevalece, ela vence. Por isso que eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, provações, dificuldades, obstáculos, muitos serão as formas que o inimigo vai tentar colocar sobre as nossas vidas, sobre os nossos caminhos. Mas nós temos que focar uma coisa e nunca nos esquecermos, que o Senhor Jeová, Ele nunca vai nos abandonar. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre estará junto conosco em batalhas. Ele nunca vai deixar os seus filhos aqui caírem, nunca. Por isso que a Bíblia nos ensina que devemos crer e acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Rei. E qual é o objetivo de um rei? É defender o seu reinado.
Então, se somos filhos de um rei, nós estamos em boas mãos, principalmente quando o nosso governante é o Senhor Jesus Cristo. Não devemos de forma alguma temer as provações, temer as dificuldades e de forma alguma nos entregarmos aos desejos de Satanás. Não é verdade? Meus irmãos, obrigado por quem tens acompanhado os meus vídeos. Obrigado a todos que se inscreveram em meu canal. Obrigado a todos que estão curtindo e fazendo com que o YouTube reconheça que isto é um assunto importante e que deve ser levado para mais pessoas, para mais lares, e que venhamos cada vez mais, assim como, graças ao bom Senhor Jesus Cristo, a família está crescendo, estamos aumentando os nossos números. Com certeza, o propósito que é buscar e ganhar almas, com certeza a cada dia isso se torna mais visível, mais presente. E é o que eu peço e o que eu desejo em todas as minhas orações. Que o Senhor Jesus Cristo me use como instrumento de vosso ser, de vossa palavra e de vossa grandeza. Pois tudo o que eu faço é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E se Ele me dá todos os dias a oportunidade de mais um dia de vida, então que esse dia, esta oportunidade que Ele me concede todos os dias, seja para a honra e glória dEle. Amém? Obrigado a todos e que nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe. Até o próximo vídeo.